tempos de internet, nós temos todos os tipos de opiniões e lutas sociais. Pessoas que defendem uma causa própria, combatendo segregações, combatendo preconceitos, e acaba com um efeito estranho, onde acaba com um discurso mais preconceituoso do que o outro. Isso é o efeito ferradura. O efeito ferradura acontece quando dois discursos que são diametralmente diferentes acabam se juntando num mesmo tipo de argumentação. Mas o que isso significa? Significa, lembra-se quando os nazistas atacavam os judeus, atacavam negros, atacavam todos, dizendo que eram raças super inferiores e que não deveriam de se misturar? Afinal, eles prezavam uma pureza de sua raça. Bom, se nós formos ver no antro de insânia chamado Facebook e Tumblr, veremos um discurso semelhante por parte de algumas comunidades negras. Alguns chegam até a atacar outros negros, se esses se casam com brancas. Eu sei, é burrice, é loucura isso, mas é extremamente absurdo uma forma. Eles chamam quem se relaciona com brancos de palmiteiros, porque eles acham que eles são o berço da cultura e da inteligência e que não podem se misturar com a gentalha. Eu gostaria muito de saber o que Martin Luther King pensaria desse pessoal com um discurso tão odioso e virulento, atacando pessoas só porque são de etnias diferentes, só porque não são negros. Eles acham que devem atacar as pessoas. Afinal, para eles não existe racismo inverso. Mas o que é racismo? Racismo seria o preconceito com outra pessoa que ela não pertence à sua própria etnia. E daí você tem um comportamento segregacionista. Mas como assim não existe racismo inverso? Para eles não existe. Então, praticamente, negros podem falar o que quiserem de brancos, mas se brancos falarem algo contra negros, eles levantam a placa do racismo e queima Jesus. A mim que até é engraçado, uma coisa que eu vi depois, quando eu vi um casal de duas etnias diferentes, um negro e uma branca, protestando contra o direito dos homossexuais, dizendo que eles não deveriam de se casar. Interessante, porque na década de 60, casamento interracial era proibido nos Estados Unidos. E chegou até a ser aqui no Brasil também. E aí? Temos o efeito ferradura mais uma vez. Temos um ódio e temos um preconceito idiota e agindo da mesma forma com que eles antes sofriam. Isso chega a ser patológico, isso chega a ser esquisito, isso chega a ser insano. Mas as redes sociais, ou a insânia é que impera. Da mesma forma nós vemos nos movimentos feminazi, feministas. Não, é feminazi mesmo. Porque eles acham que, homens são inferiores, nós devemos acabar com os homens. Eu já vi até uma imbecil dizer que devia de acabar com todos os indivíduos do sexo masculinos, deixando só alguns para a reprodução. Isso parece muito filme pós-apocalíptico. Um grupo de homens servindo apenas para a reprodução e elas, senhoras do destino, ficariam povoando o mundo. Sério, esse pessoal tem problemas. Isso, uma mente racional não consegue aceitar uma porcaria dessas. Mas eles acham que isso faz sentido. Bom, mas você não vai ficar discutindo com gente maluca, vai? Só que um maluco desses causam guerras, um maluco desses causam perseguições. Loucos assim já levaram países à destruição. Basta prestar atenção numa coisa chamada história. E aquele que não conhece história está condenado a repeti-la. Vemos também muitos desses movimentos ateus militantes que ficam achando que podem acabar com a religião. E para isso acabar com religiosos. Eu já vi até um bando de idiotas defender que devia de jogar uma bomba no Vaticano e acabar com todas as obras de arte que estiver lá, porque tudo uma questão de religião e devemos acabar com ela. Parabéns, vocês são tão retardados quanto o pessoal da Inquisição que saiu matando todo mundo porque não era cristão de verdade. Como é que se dizia que dentro dos tiranizados existem pequenos tiranos? Podemos ver o quanto isso é verdade, o quanto as pessoas que saíram de um grupo oprimido passam a ter
poder para oprimir outras pessoas. Isso foi evidenciado até na Iugoslávia, quando ela entrou em colapso e começou a se fragmentar. Nós tínhamos sérvios perseguindo croatas, que perseguiam macedônios, que perseguiam todo mundo. Daí, o que aconteceu? Quando chegaram as tropas de paz para estabilizar um país, ok, mais ou menos. O que se viu? Se viu que o que antes eram os oprimidos começaram a perseguir os sérvios e agindo de forma tão insana e assassina quanto os seus algozes anteriores. Parabéns, as pessoas parecem não conhecer de história e sempre a repetem. Esses grupos são tão idiotas, imbecis e retardados que não conseguem compreender que eles estão fazendo mais mal à sua causa do que efetivamente bem. Quando esse bando de feminados ficam falando um monte de merda no Twitter, no Facebook, ou no Tumblr, ou em qualquer outra rede social dominada pela insânia, eles fazem o quê? Fazem com que mais pessoas passem a detestar os verdadeiros movimentos pelos direitos das mulheres. Isso vale para os direitos dos negros ou qualquer outro que tenha um discurso assassino maníaco psicótico. Isso me lembra muito o discurso dos X-Men, quando o professor Xavier, o pacifista, e o Magneto, o mutante terrorista, ficam com os mesmos ideais, mas de uma forma bem diferente de agir. Os X-Men, caso você não saiba, é uma alegoria sobre as lutas pelos direitos civis dos negros na década de 60, onde tínhamos o Dr. Martin Luther King, que lutava e defendia uma ação pacífica entre os negros, e Malcolm X, que tinha uma visão bem virulenta e belicista com relação a isso, dizendo que os negros não deviam de baixar a cabeça, já que sim, eles eram superiores aos brancos. Com o tempo, Malcolm X foi revendo essa sua posição. Mas o bando de idiotas de hoje parece não ver isso. Eles querem simplesmente externar a sua raiva, os seus latidos. Eles não querem saber de nada dos direitos de negros, ou de mulheres, ou de qualquer coisa. Eles simplesmente querem ter um palco, externar a sua voz maluca, insana e irresponsável, se afastando cada vez mais do direito pelos quais lutam, porque eles efetivamente não lutam, apenas ficam, como eu disse, nas redes escrevendo besteiras. Dessa forma, nós devíamos prestar mais atenção nesses idiotas. Simplesmente acharmos malucos e deixarmos para lá pode ser bem danoso, porque a história está repleta de malucos assim que começaram em guetos, em esquinas e ninguém lhes dava atenção até que guerras começaram. É isso que você espera para um futuro? Esse é André do seu ceticismo.net.